Bom dia, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor para todos. É uma alegria estarmos de novo aqui para refletir sobre a palavra do Senhor. Ontem a gente conversou um pouco sobre a saúde conjugal e familiar e hoje vamos refletir, à luz da palavra de Deus, sobre o milagre no casamento. E quero dizer que é uma alegria muito grande estar aqui revendo o pastor Edson, e tem uma situação inusitada, né, que eu experimentei uma vez. Estava numa celebração de uma empresa de cristãos lá em Recife, e havia muitos pastores e tal, e tinha um repórter lá, e ele veio falar comigo e falou assim: pastor Edson, como é que está a quarta igreja presbiteriana lá de Caruaru, ou de Garanhuns? E eu tomei aquele susto assim, e depois algumas pessoas vieram me dizer que eu parecia com o irmão, né? Não sei se é intenção, desejo, mas essa situação que eu vivia. O Ângelo Manassés, eu não sei se lembra dele, hoje é missionário inclusive, né? Ele fez muitos trabalhos de reportagens, então me alegro muito com essa referência, né? A sua pessoa, que Deus o abençoe grandemente. Vou convidar a Rosélia para fazer uma oração, em seguida vamos refletir na palavra de Deus. Vamos orar, pedindo que o Senhor possa continuar aquietando, acalmando os nossos corações, e nessa hora nós possamos receber aquilo que Ele já preparou para essa igreja nessa manhã. Senhor, nós te louvamos por esse rico momento que estamos aqui, como teus filhos, como tua família, para glorificar o teu nome, Senhor. Como é bom, Senhor, podermos começarmos mais uma semana e começarmos te cultuando, glorificando o teu nome, porque tu és o nosso Deus, tu és a nossa rocha, tu és o nosso escudo. E nesta manhã, Senhor, nós queremos te pedir mais uma vez que tu possas usar poderosamente o teu servo que vai ministrar a tua palavra agora, os valores do teu coração sobre a família, para as nossas famílias, Senhor, porque nesse mundo de tantas coisas que nós vemos, ouvimos, que é contra a família, que é contra os teus valores, que é contra o desejo do teu coração, mas te louvamos porque o teu reino continua acreditando e proclamando que a família é uma ideia tua e ninguém pode deter aquilo que vem do teu coração, Senhor. Muito obrigada, Senhor, por esta manhã, muito obrigada por esse dia, muito obrigada por a vida, pela existência desta igreja nessa cidade, pela diferença que ela tem feito aqui nessa cidade. Te somos gratos, Senhor, por mais essa semana que iniciamos, e agora queremos ouvir do teu coração para os nossos corações dessa manhã. Muito obrigado, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Quero convidar os irmãos para abrirmos a palavra do Senhor no capítulo 2 do Evangelho de João, Evangelho segundo São João, capítulo 2, os versos de 1 até 12, nós vamos ler nesse momento. João 2, de 1 a 12. 3 dias depois houve um casamento em Caná da Galileia, e a mãe de Jesus estava ali. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus respondeu: por que a senhora está me dizendo isso? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: façam tudo o que ele disser. Vamos repetir juntos essa fala que a mãe de Jesus disse para os serventes? Façam tudo o que ele disser. Estavam ali 6 potes de pedra que os judeus usavam para as purificações, e em cada um cabia cerca de 100 litros. Jesus lhes disse: encham de água esses potes. E eles o encheram totalmente. Então lhes disse: agora tirem um pouco e levem ao responsável pela festa. E eles o fizeram. Quando o responsável pela festa provou a água transformada em vinho, ele não sabia de onde tinha vindo, mas, por mais que os serventes que haviam tirado a água soubessem, chamou o noivo e lhe disse:
Todos costumam servir primeiro o vinho bom, e quando já beberam muito, servem o vinho inferior. Você, porém, guardou o melhor vinho até agora. Assim, em Caná da Galileia, Jesus iniciou os seus sinais. Ele manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Depois disso, ele foi a Cafarnaum com a sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Que o Senhor nos ajude a entender a sua palavra que nós acabamos de ler. Amém? Meus irmãos, se a Bíblia fosse uma pintura, um quadro, a sua moldura seria o assunto de família. Porque a Bíblia começa falando de família, se desenvolve falando de família e encerra a história bíblica e a história humana, universal, como nós entendemos, com o assunto e o tema da família. Se não, vejamos. No capítulo 1 de Gênesis, versos 26 até 28, que nós, inclusive, refletimos ontem à noite, Deus cria um casal, e Ele os abençoa, e Ele os cria à sua imagem, e Ele dá aos dois o legado e a tarefa de cuidar daquela terra que havia sido criada. Esse é o primeiro capítulo da Bíblia. No último capítulo do Velho Testamento e o último versículo do Antigo Testamento, Malaquias capítulo 4, versículo 6, diz assim: e ele virá para converter o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. E é notável que no primeiro capítulo da Bíblia a gente tem a criação de um casal. No último capítulo do Velho Testamento, nós temos agora um casal e os filhos, ou seja, a família começa a crescer. O primeiro capítulo do Novo Testamento, Mateus capítulo 1, o que é que a gente encontra? A genealogia de Jesus. Ou seja, aí já não é mais um casal e um casal com filhos. Aí nós temos a extensão de uma família que envolve algumas gerações. Está lá no capítulo 1 de Mateus. E Apocalipse 22, que é o último capítulo da Bíblia, ele fala de quê? Ele fala do casamento entre Jesus e a sua noiva. Quem é a noiva? Uma parte dela está aqui hoje, a igreja do Senhor. Apocalipse 22, 19, o Espírito e a noiva e a igreja dizem: vem. Então, também termina com uma grande festa de casamento. Veja que coisa interessante, que a Bíblia começa um casal, depois um casal e os filhos, depois uma família extensa e, finalmente, uma grande família de todas as tribos, povos, raças, línguas e nações, de toda a história da humanidade, uma família que não se pode nem contar, nem descrever. Então, essa é a importância que o Senhor dá à família na sua palavra. E eu acho esse detalhe assim por demais notável na Escritura, que as 4 molduras da Bíblia que nós temos aqui, elas tratam exatamente sobre o tema da família. E a prioridade? Será que Deus dá prioridade à família? O texto que nós acabamos de ler, João capítulo 2, fala do primeiro milagre de Jesus, o Deus encarnado entre nós. Quando Jesus, o Deus encarnado entre nós, resolve se tornar gente, carne, osso e sangue na relação humana, ele escolhe um casamento para realizar o seu primeiro milagre. A minha pergunta, quando eu leio esse texto, é a seguinte: por que ele não começou ressuscitando uma pessoa que havia morrido? Por que ele não começou fazendo com que um deficiente físico voltasse aos seus movimentos normais e naturais? Por que ele não começou fazendo com que o cego voltasse a ver?
conquanto ele tenha feito todas essas coisas. Ele atuou com cegos, ele atuou com deficientes físicos e ele atuou na ressurreição de mortos. Mas ele escolhe um casamento para realizar o seu primeiro milagre. Para mim, e eu partilho isso com os irmãos também nessa manhã, é como se Deus estivesse dizendo assim: se a gente consertar as famílias, o resto vem como pedra de dominó, que a gente bate na primeira e elas vão derrubando as outras. Tivesse querendo mostrar para nós que Deus ama a família. A ideia inicial, o projeto original, a ideia, no caso, por exemplo, de Abraão, quando ele chama Abraão, diz: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Como Deus olha para a família de uma forma tão especial. Essa é a grande importância e a prioridade que o Senhor dá às famílias. E que motivos a gente pode, ao olhar para esse texto, destacar que podem nos ajudar a experimentar milagres também nos nossos casamentos? Certamente toda a família presente aqui nessa manhã, todos os casais, algum dia já disseram: Senhor, só um milagre. Só um milagre para essa situação que eu estou vivendo. E é exatamente isso que a gente vai ver nessa manhã. Como nós podemos experimentar milagres nos nossos casamentos hoje? Em primeiro lugar, esse texto nos convida a imaginar e a pensar que, para que a gente possa ter milagre no casamento, a gente tem que chamar Jesus para esse casamento. Diz o versículo 2, que Jesus foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Convidar Jesus para os nossos casamentos. Mas hoje a gente não pode mais convidá-lo fisicamente, ele não está aqui entre nós como uma pessoa. Mas nós podemos chamar Jesus para os casamentos, nossas famílias, de algumas formas. Imagino eu, você pode até acrescentar a sua essa manhã. Primeiro, a gente tem que trazer a oração para dentro da nossa casa. Ou se não, resgatar a oração para dentro da nossa casa. No passado, eu sei que algumas famílias ainda praticam, mas no passado tinha uma coisa chamada culto doméstico. Quem lembra aqui do culto doméstico? Poucos lembram do culto doméstico. E eu sou de uma família de 4ª geração de crentes, né? E o meu bisavô, meu avô conta que o meu bisavô, o culto doméstico dele era quase um culto desse aqui, viu, pastor? Cantava um inário, lia não sei quantos textos bíblicos, tinha não sei quantas orações, e ele conta assim, mas era um culto longo, né? Muito longo. Talvez no tempo do meu bisavô, as pessoas tivessem um pouco mais de tempo, o tempo não fosse tão requisitado pela sociedade, pelo mundo, pela nossa cultura, como é hoje. Mas trazer a oração, por exemplo, antes de cada refeição, agradecer. Quem colocou aquele pão sobre aquela mesa? Quem colocou aquele feijão sobre aquela mesa? Quem colocou aquele arroz, aquela carne naquela mesa? Quem foi, irmãos? Quem foi? Foi Deus, foi o Senhor. Foi Ele que nos deu inteligência, capacidade, saúde, oportunidades para trabalhar e o recurso chegar. Mas, em última análise, o provedor de todas as nossas necessidades é o Senhor. Então, sempre orar. Café da manhã, almoço e janta. Às vezes a gente fica meio constrangido assim quando chega no restaurante, né? Ih, rapaz, a gente vai orar aqui, né? A gente vai agradecer. Mas por que não? As pessoas não têm vergonha muitas vezes de fazerem coisas erradas. Por que que a gente, às vezes, como cristãos, temos vergonha de fazer as coisas certas? Agradecer. Segunda coisa, a palavra de Deus, né? Todo cristão precisa ler a palavra de Deus. Isso é uma coisa que a própria palavra nos convida a isso. E eu costumo de estimular por onde eu ando. Olha, não morra antes de ler a Bíblia pelo menos uma vez na sua vida. Isso é um pecado. Não é um pecado imperdoável, mas como é que nós cristãos, que somos conhecidos como o povo que conhece a Bíblia, mas às vezes a gente conhece assim de flash, né? Então, lê a Bíblia pelo menos uma vez. Lê toda, inteira. Porque ela nos ajuda. Lê a Bíblia em casa, ter sua devocional.
Eu não quero nem fazer uma pesquisa aqui, quantos presentes já leram a Bíblia toda, né? Porque eu lembro no seminário, pastor, o nosso professor, reverendo Clayton, era um inglês muito refinado, e ele perguntou assim: quantos aqui já leram a Bíblia toda? Um terço da classe levantou a mão. Estudantes de teologia no seminário. E ele, tinha um colega nosso que dizia assim: pastor Cleiton, tanto faz lhe dar um beijo como uma tapa, ele dá com o mesmo sentimento. Ele não tinha muito E ele dizia: mas isso é uma vergonha. Como é que vocês são estudantes de teologia, estão no seminário, vão ser pastores e nunca leram a Bíblia pelo menos uma vez na vida? É hora de recomeçar esses valores. E a outra coisa é a frequência a uma igreja. Oração, palavra e igreja é convidar Jesus para dentro da nossa casa. E aquele casal, que a gente nem tem o nome deles aqui, né? Casal anônimo. Aquele casal convidou Jesus para o seu casamento. A segunda coisa que esse texto nos mostra está no versículo 3, quando diz assim: tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus foi conversar com ele e disse: acabou o vinho, meu filho. Esse vinho é a crise do casamento. Naqueles tempos só se servia vinho, não havia outra bebida naquela festa de casamento. Acabou o vinho. O vinho na Escritura, ele tem o símbolo da alegria. Ele é uma bebida que tem cor, que tem cheiro e que tem gosto. Naquele casamento, simbolicamente, trazendo para nós hoje, fazendo essa ponte, é como se em algum momento acabasse a alegria do nosso casamento. Quantos casais aqui um dia já disseram: acabou, né? Acabou, não dá mais, desse jeito não dá mais. As crises relacionais, e eu considero pelo menos 3 crises que normalmente acontecem nas nossas famílias, nos nossos casamentos. As crises relacionais, crise de saúde e crises financeiras. Acabamos de orar por 2 pessoas que estão com enfermidades. Quantas vezes a enfermidade vem? E às vezes não só a enfermidade, mas a própria morte, que a gente experimenta, que vem e a gente não espera. Eu gosto de falar um pouco da nossa própria experiência, né? Nós moramos em Fortaleza durante muitos anos, ainda como crianças e adolescentes. Eu e Roseli, nós nos conhecemos com 12 anos, a gente começou a namorar com 15, casamos com 20 e esse ano nós completamos 40 anos de casamento, né? E dia 4 de julho, 45 de namoro. Aí os americanos descobriram, aí eles comemoram a independência lá, né? Então, nós estávamos bem na cidade, né, com a família, com a igreja, trabalhando, tal. Eu tinha uma formação, ela tinha outra. E aí passamos por uma experiência de convite, chamado ministerial. Vamos para o seminário, vamos. Largamos tudo, emprego, igreja, família, cidade, e fomos estudar em Recife. Maravilha. Nós, na época, éramos considerados seminaristas de luxo, né? Porque a gente tinha todas as nossas necessidades supridas. A nossa ideia, terminar o curso, irmos para uma igreja e termos filhos. Só que as nossas ideias foram todas mudadas. Com 10 meses de casamento, Rosélia descobre que estava grávida. E veio a nossa filha. Mudou tudo. Todo o nosso luxo de recursos financeiros foi a zero, porque criança, né, gasta um dinheiro danado. Mas tudo bem, vamos em frente. Vamos em frente. E com 2 anos, a nossa filha adoece e falece. E aí? A minha pergunta inicial foi: bom, mas se ela ia morrer, Senhor, por que o Senhor não, pelo menos, esperou uns 2 anos? E se a gente estava em casa, trabalhando, tranquilo, tudo bem, largamos tudo, viemos para uma situação financeiramente muito inferior, e aí o Senhor leva a nossa filha? Por que isso?
a gente não tem explicação. A gente simplesmente sabe que em todo casamento, de uma forma ou de outra, em toda família, de uma forma ou de outra, a crise chega, a crise vem. E ali estava aquele casal vivendo aquela crise. Acabou o vinho, acabou a alegria, acabou o cheiro, o gosto e a cor da relação. E eles estavam lá. O versículo 5 nos convida a um outro olhar, que é o olhar da obediência. Verso 5: então ela, Maria, falou aos serventes: façam tudo o que ele disser. A outra versão diz: fazei tudo o que ele vos disser. E esse olhar para esse texto é como se aqui fosse a grande virada de chave. Foi aqui que as coisas aconteceram. Porque o milagre acontece quando a gente obedece. Podemos dizer juntos? Vamos lá? Os milagres normalmente estão ligados à parceria entre Deus e o homem. Eu gosto de citar pelo menos dois para não ser muito longo. Foi o caso de Naamã, por exemplo. General Ciro e tal, e a menina disse: olha, tem um profeta lá na minha terra e tal. E aí ele vai lá. Quando ele chega lá, Eliseu manda um recado dizendo: olha, 7 mergulhos lá no Jordão e você vai ficar curado. E Naamã ficou uma fera com Eliseu, mas eu imaginava que ele fosse chegar aqui diante de mim, impor as mãos, fazer uma oração poderosa e tal, e eu ia ficar curado. Disse: não, senhor, mergulha 7 vezes no Jordão. E Naamã não quis ir. Mas aparentemente ele era um general bom, ele tinha boa relação com os seus subordinados, e um deles inclusive assim: mas meu pai... até tratava de pai. Meu pai, se ele tivesse pedido uma coisa difícil, o senhor não faria um negócio tão simples como esse? Insistiram, e Naamã disse: tá bom, eu vou. Já que vocês estão insistindo, eu vou. Foi lá, e imagino eu, isso aqui é só uma viagem na minha cabeça, que ele mergulhou 1, mergulhou 2, mergulhou 3, mergulhou 4, mergulhou 5, mergulhou 6. E eu imagino assim, quando ele levantou da 6ª vez, olhou assim: eu não falei que não ia dar certo isso? Mas a Bíblia diz que Naamã mergulhou a 7ª vez, e quando ele sai da água, e eu gosto dessa expressão, que a sua pele se tornou tão limpa como a de uma criança. Se ele não tivesse obedecido, ele teria saído curado dali? Sim ou não? Não. Mas porque o milagre acontece. Segundo, para mim também notório, o caso de Lázaro, morto 4 meses, cheirando mal. E quando Jesus chega, toda aquela conversa com Marta e Maria e tal, ele chega lá diante do túmulo. Qual é a primeira frase que ele diz? Tirem a pedra. Ele podia tirar a pedra, sim ou não? Mas ele tirou? Porque, em geral, Deus não faz aquilo que a gente pode fazer. Tirem a pedra. Aí ele tirou. Bom, aí disse: agora é a minha parte. Lázaro, sai para fora. Aí lá vem Lázaro. E quando Lázaro sai, todo enfaixado, qual é a outra frase de Jesus? Tirem as faixas. Ele podia tirar as faixas, sim ou não? Tirou? Não. Porque aquilo que a gente pode fazer, ele não faz. Mas ele faz uma parceria. Se ele chega e diz: tirem a pedra, e o pessoal não tira, ele diz: bom, estou esperando, faça a sua parte. Então aqui exatamente Jesus diz assim: Maria, mãe, bom, não está ainda na minha hora e tal. E Maria fica ali conversando e diz: olha, o que Jesus disser, vocês façam. E aí Jesus chega para eles, versículo 6, tinha os potes, 100 litros d'água, taraná, aquela coisa toda. Aí Jesus diz: encham de água os potes. O que foi que eles fizeram? Encheram. Nenhum deles disse assim: ô moço, o senhor não sabe que em casamento não se serve só água? Eu vou encher esses potes de água para quê? Eles não ficaram argumentando com Jesus se tinha que fazer ou não. Eles simplesmente obedeceram, encheram. Se agora pegue um pouquinho desse líquido que está aí e leve lá para o mestre-sala, o chefe do buffet da festa.
E o que foi que eles fizeram? Obedeceram. Porque o milagre acontece quando a gente obedece. E eles foram para lá, eles obedeceram. E o verso 10 nos diz que quando o chefe do buffet experimentou o vinho, ele ficou surpreso. Ele ficou surpreso. E aí ele sai com uma frase muito interessante: todos costumam servir primeiro o vinho bom, mas esse casamento é diferente. Primeiro você serviu um vinho inferior e agora você vem com um vinho da melhor qualidade. E eu penso, irmãos, fazendo uma comparação, uma analogia, trazendo para a nossa vida hoje, é que a nossa vida, os nossos casamentos também podem ser assim. Cada vez que a gente passa por uma crise que supera, ele se torna melhor, ou deve se tornar melhor. Às vezes a gente recebe, no aconselhamento ou no consultório, pessoas que em crise conjugal e dizem assim: ah, mas eu gostaria tanto que o meu casamento voltasse a ser como era antes. E aí eu já digo assim na lata, não vai voltar de jeito nenhum. Mas ele pode ser melhor, porque a gente já vai ficar mais maduro, mais experiente, mais calejado para trabalhar as situações que foram vividas. E assim foi, o rapaz ficou surpreso. Rapaz, normalmente a gente serve o bom vinho, porque aí depois que o pessoal já tomou um pouco de vinho, o paladar já está meio adormecido, que o álcool já correu aí pelo sangue. Então aí você serve qualquer vinho de segunda, terceira qualidade que o pessoal desce, Mas se o seu casamento é diferente, que coisa boa, seu casamento é diferente. O vinho novo é melhor. O vinho novo é melhor. Vamos repetir juntos? O vinho novo é melhor. Depois das crises vem o vinho novo. Mas uma coisa que também me chama a atenção, caminhando para a conclusão da nossa reflexão nessa manhã, está no versículo 11. Em Caná da Galiléia, Jesus deu início aos seus sinais, ele manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. O objetivo final de qualquer milagre é a glória de Jesus e a fé, o despertar da fé nos corações. O milagre não é o milagre pelo milagre em si. Não é só para cura, não é só para transformação de água em vinho, não é só para o cego voltar a enxergar, para o deficiente voltar a ver, para o morto ressuscitar. Isso me faz lembrar uma situação que eu acompanhei uma vez num aconselhamento pastoral. Chegou uma senhora numa crise muito séria, chorando muito e tal. Ela era mãe solteira, tinha uma filha, e o pai da filha dela era casado, e ela não era lá da igreja, mas ouvia os programas de rádio que eu fazia e tal, e ia para o aconselhamento. Conversou muito, chorou muito, colocou todas as suas dores, e no final, que ela terminou, eu falei: a gente pode orar? Ela disse: sim. Eu perguntei: você tem algum motivo de oração? Ela disse: tenho. Eu disse: qual é? Ela disse: eu gostaria que o senhor orasse para que o pai da minha filha separasse da mulher dele e viesse casar comigo. Eu falei: minha irmã, essa foi a única vez em toda a minha vida que eu neguei uma oração. Eu falei: esse tipo de oração eu não faço, mas eu não posso fazer, porque isso vai ao encontro dos valores de Deus para o casamento e para a família. Eu posso orar para Deus levantar um varão para a senhora, que ele a ame e que seja amado, que ele possa lhe ajudar no cuidado, na educação da sua filha, mas orar para que simplesmente um desejo do seu coração, que vá de encontro aos valores, os princípios eternos da palavra de Deus, isso eu não posso fazer. E aí, fiz outra oração, claro, Mas isso me chama a atenção, irmãos, porque algumas vezes a gente imagina que o milagre é um milagre em si mesmo.
E o milagre não é um milagre em si mesmo. Ele precisa ter essa perspectiva muito maior, além do concreto, além do visível, além do palpável. O versículo 11 nos deixa, pelo menos para mim isso fica muito claro, que ele manifestou a sua glória. O milagre foi para a manifestação da glória de Jesus e os discípulos creram nele. A fé, o despertar da fé nos corações. Concluindo, meus queridos irmãos, que a nossa obediência aos valores, princípios da palavra do Senhor possam gerar milagres nos nossos casamentos. O meu desejo é que a oração, a palavra do Senhor, a frequência a uma igreja saudável, que o enfrentamento de problemas de saúde, problemas financeiros e problemas relacionais possam ser permeados pelo cuidado do Senhor na nossa vida, que a gente possa obedecer aquilo que Jesus diz. Jesus disse para os rapazes: encham o pote, e eles foram lá e encheram. E algumas vezes talvez a gente fique questionando, né? Mas eu vou fazer uma coisa dessa? Faça. Se Jesus disse, faça. Se a palavra de Deus nos diz, faça, porque vai dar certo, vai dar certo. E que finalmente o vinho novo encha a nossa casa e o nosso casamento e a nossa família, mas acima de tudo, a glória do Senhor brilhe no nosso lar e que o nosso casamento possa ser uma referência, a nossa família seja uma referência para outras famílias. Lembro de um pastor que ele era um adolescente, não era crente, não era nada, sim, era um garoto lá do normal, não era um cristão. E ele tinha um amigo que era crente. E um dia o amigo dele disse: rapaz, vamos lá em casa. E ele disse que a família dele era muito desorganizada, o pai era separado da mãe, eles se tratavam muito mal, aquela família bem difícil. E ele disse que quando entrou na casa do amigo dele, que ele olhou assim, viu o pai, a mãe, aquele clima, um pouco do que a gente conversou ontem à noite, né? Aquele clima gostoso, e ele olhou para aquela família e disse: eu quero uma família assim. Eu quero uma família. E a partir daquele momento, ele começou a trabalhar na vida dele, Deus começou a trabalhar na vida dele, ele foi para a igreja. Hoje é alguém que trabalha com casais e famílias no mundo inteiro, né? Um servo de Deus. Por quê? Porque ele viu, ele sentiu, ele respirou um ar bom, o perfume de Cristo, quando ele entrou naquela família. Que Deus nos ajude e nos abençoe nessa manhã, em nome de Jesus. Amém? Quero convidá-los a ficar de pé para a gente orar. E quero também pedir a você o seguinte: se você tem algum motivo no seu casamento, que você deseja um milagre do Senhor, ponha diante do Senhor nesse momento de oração, porque é Ele que faz o milagre. Foi Jesus quem transformou a água em vinho, mas que acima de tudo, esse milagre, essa coisa impossível, ela possa provocar fé em nós e as pessoas próximas de nós, e que a glória do Senhor, acima de tudo, seja manifesta nas nossas casas e nas nossas famílias. Pai de amor, muito obrigado por esse momento que estamos aqui diante do Senhor, da Tua Palavra e dos nossos irmãos. Nós queremos Te agradecer porque essa palavra é viva, é eterna, e ela sempre fala profundamente aos nossos corações. Nós queremos pedir que todos aqueles casais e as famílias que colocam agora diante do Senhor, em oração, o motivo pelo qual desejam um milagre, que o Senhor possa promover esse milagre nesse casamento, nessa família, que o vinho novo possa ser um vinho cada vez melhor, um vinho que transforme aquela situação que é aguada, sem cor, sem cheiro, sem gosto, num vinho que tem cor, cheiro, gosto, o vinho da alegria nas nossas casas. E que acima de tudo o Senhor seja glorificado e a fé possa ser gerada
nos corações de pessoas ao nosso redor. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus os abençoe. Pode ser.